Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos iniciando aí mais uma aula relacionada à segunda lei de Newton, né? Mais especificamente sobre as aplicações da segunda lei de Newton. E é bom que vocês fiquem atentos, porque aqui nós estamos colocando os principais modelos, né? Vamos dividir essa aula em duas partes, inclusive, parte 1 e parte 2, onde a gente vai colocar os principais modelos aí de aplicações da segunda lei de Newton, e não só a segunda lei de Newton, né? Na verdade, as aplicações das leis de Newton, porque a gente vai falar um pouquinho aqui sobre para ação e reação, ou seja, a terceira lei de Newton, e também a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. É importante que vocês assistam aí as aulas referentes à primeira, segunda e a terceira lei de Newton, para que vocês fiquem um pouco mais atentos com relação ao que está acontecendo aqui no momento de colocar as forças, tá bom? Antes de começar a aula, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, também ativar o sininho da notificação para receber as informações de novidades que são postadas aqui. E é claro, né? Deixa o like aí no vídeo se você tiver gostado, tá bom? Vamos lá iniciar então? Aplicações da segunda lei de Newton. Então assim, ó, a segunda lei de Newton ela possui inúmeras aplicabilidades. E aí, como eu disse para vocês, né, nós vamos apresentar algumas delas que vão ser muito exploradas, tanto no Enem quanto nos principais vestibulares do país, tá? Então é muito importante porque é um assunto que é recorrente nos vestibulares. Vamos lá então. Olha só, a gente vai começar falando do mais básico de todos, né, que é quando você tem dois bloquinhos, né, dois corpos sendo empurrados por uma força F externa, tá? Então, sempre que surgir essa força F aqui, ó, ela é uma força externa, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar colocando as forças que atuam nos corpos. Sempre, sempre. É importante que vocês entendam que para a aplicabilidade das leis de Newton, é importante que vocês coloquem as forças que atuam nos corpos para poder montar as equações do movimento. Então, olha só. Aqui, quais forças eu tenho nesse momento, né? Para baixo eu vou ter o peso de A, né? Lembrando que o peso ele vai ser calculado sempre como a massa vezes a gravidade, né? Então a massa do corpo vezes a gravidade local. Também a gente vai ter aqui, ó, a nossa força normal, né? Força normal de A. E aí aqui, ó, por que a força normal está aqui, né? Porque a força normal é sempre perpendicular à reação do apoio, né? Então, olha só, a força normal é uma força de reação ao apoio e é sempre perpendicular à superfície a qual o corpo está apoiado. Ou seja, por isso que ela está apontando para cima, tá certo? Bom, além disso, eu tenho o seguinte, como os corpos estão em contato, a gente sabe que corpos que estão em contato, eles vão ter um par ação e reação, ou seja, a força que o A faz em B é a mesma que o B faz em A em módulo. Lembrando que vai ter mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, né? Então aí, a aplicação da terceira lei de Newton aqui dentro do nosso sistema de bloquinhos, tá bom? Então olha só, a força que A faz em B vai empurrar o bloco B, né? Então essa é a força que A faz em B. Mas aí eu vou ter a força que B faz em A, tentando impedir o movimento de A. Então aqui, ó, a gente vai ter essa força. Além disso, eu vou ter para baixo o peso de B, não é isso? E eu vou ter a força normal de B. É muito importante frisar o seguinte, pessoal. A força F ela não está interagindo com o bloquinho B, tá? Não está interagindo. O que acontece aqui é que a força F ela está interagindo com o bloco A e que, por sua vez, estará interagindo com o bloco B. Então, se alguém te perguntar, a força F interage com o bloco B? Diretamente não, né, pessoal? Na verdade, ela vai interagir de modo que ela empurra o A e o A vai empurrar o bloco B, ok? Então, a força F não interage com o bloco B, tudo bem? Então, vamos montar a equação do movimento, né? Para montar a equação do movimento, eu vou pensar o seguinte, se eu olhar para o bloco A, o que eu vou ter ali no bloco A, né? Olhando aqui para o bloco A, quais forças eu tenho? Vamos colocar aqui só para a gente poder exemplificar aqui nesse primeiro modelo. Então aqui eu tenho uma força F, né, que é externa. Para baixo eu tenho o meu peso de A. Para cima eu tenho a minha força normal de A, que é a força de reação ao apoio. E aqui, ó, para a esquerda, eu vou ter o quê? A força que B faz em A. Então, quando eu montar a equação do movimento do bloco A, eu vou ter o seguinte, a força F, né, porque o movimento vai acontecer para a direita, porque a força F está sendo feita para a direita, e nós estamos livres de atrito, de resistência do ar, tá? Então, qualquer força que eu fizer aqui para a direita, eles vão se movimentar para a direita. Então, o movimento vai acontecer para cá, ou para a direita.
Então, nesse caso, a força F vai ser maior do que a força que B faz em A. Então, força F menos a força que B faz em A igual a massa de A vezes a aceleração. Por que, professor, massa vezes aceleração? Porque a gente tem que lembrar que a partir da segunda lei de Newton, eu tenho que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se força resultante é igual a massa vezes aceleração, F menos FBA igual a massa vezes aceleração, porque ela é a própria força resultante para o bloco A. Agora eu vou olhar o bloco B. Para o bloco B, eu vou ter basicamente as mesmas interações, né? No bloco B eu vou ter para baixo o peso de B, para cima a nossa força normal de B, né? E aqui, ó, para direita eu vou ter a força que A faz em B. E aí, o que acontece aqui, né? A respeito do A aqui, ó, eu já tinha que a força normal e o peso vão se anular num plano horizontal, desde que elas sejam as únicas forças atuando na vertical. Então aqui eu anulei. A mesma coisa vai acontecer para cá, ó. A força normal com o peso de B também vai se anular. Então, para o bloco B, o condicionamento do movimento se dá a partir da força que A faz em B, ela é a própria força resultante, igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, esse aqui eu fiz mais passo a passo para poder mostrar como é que a gente vai fazer os outros, tá? Então, para resumir a história nossa aqui, eu vou dizer que a força menos a força que B faz em A é igual a massa vezes a aceleração, e para o bloco B, força que A faz em B igual a massa de B vezes a aceleração. Se eu somar essas duas equações do movimento aqui, numericamente, o módulo da força que A faz em B é igual ao módulo da força que B faz em A. Por quê? Porque trata-se de um par ação e reação. Então, nesse caso, quando eu somo os dois, somando o primeiro membro aqui, eu vou ter simplesmente o F como sendo a minha força final da soma. E aqui eu vou poder colocar o A em evidência e fazer massa de A mais massa de B vezes esse A que eu coloquei em evidência. Então, essa daqui é conhecida como a minha equação global do movimento. Essa equação aqui seria facilmente utilizada para poder encontrar a aceleração do conjunto sem precisar montar as equações parciais, tá? Então eu consideraria como esse conjunto aqui como um corpo só, né? Um corpo AB de massa AB, que seria a soma das massas, e depois faria que força F é igual à soma das massas vezes a aceleração, encontraria facilmente a aceleração, tá? Só que se você precisasse saber quanto que é a força que A faz em B ou a força que B faz em A, que é numericamente igual, então eu precisaria montar a equação do movimento também. Então aqui eu consigo te mostrar que eu montei a equação do movimento para A equação do movimento para B e a equação global, tá certo? Então, a partir de agora, a gente pode aplicar isso num enunciado. Olha só, dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 1 kg e 4 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força F de intensidade constante, F igual a 40 newtons, é aplicada no bloco A. Determine, letra A, a aceleração adquirida pelo conjunto, e letra B, a intensidade da força que A aplica em B. Então aqui dá para a gente fazer o seguinte, ó, para baixo eu tenho o peso de A. Ah, professor, tem que colocar as forças que atuam nos corpos sempre? Pessoal, é o melhor jeito de você fazer isso aqui sem sofrer, tá bom? Então aqui, ó, força normal de A. Para cá eu tenho a força que B faz em A. Para lá eu tenho a força que A faz em B. Ah, professor, mas ficou igualzinho ao anterior. Então, a ideia é justamente essa. É de fazer com que vocês tenham aí essa fixação dessa distribuição das forças para facilitar na hora de resolver exercício. Então, aqui, ó, eu tenho pesos, né? Forças normais e também a força interna aqui, que a gente chama que é a força que A faz em B e a força que B faz em A. Bom, o procedimento aqui agora é montar as equações do movimento e, em seguida, resolver cada uma para encontrar os valores referentes à aceleração adquirida pelo conjunto, que é a letra A, e a intensidade da força que A aplica em B, que você já sabe que é a mesma força que B aplica em A, tá? Então, vamos montar as equações do movimento. Se você quiser fazer já aquela total para poder achar a aceleração aqui, tudo bem, mas eu vou montar as duas equações, tá bom? Então, ó, pro bloquinho A, o que eu tenho? Eu vou ter que
Esses dois vão se anular, porque eles estão num plano horizontal e são as únicas forças atuando na vertical, né? Então, peso e normal se anulam. Lembrando que eu não estou dizendo que elas são zero, tá, pessoal? Eu estou dizendo que elas se equilibram, ou seja, o valor numérico do peso vai ser igual ao valor numérico da força normal. Não estou dizendo que elas são zero. Estou dizendo que os dois valores são iguais e por isso elas se equilibram e eu posso anular na hora de montar a força resultante. Então, vai ficar assim, ó. Força menos a força que B faz em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, de novo, a gente vai simplificar isso aqui, né? Vai equilibrar as duas forças e eu vou ficar com a força que A faz em B igual a massa de B vezes a aceleração. E aqui eu vou fazer a soma, né? Fiz a soma, eu vou poder simplificar isso aqui e vou falar que a força F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a nossa aceleração. De novo, coloquei o A em evidência e fiz a soma do MA mais o MB, tá bom? Então, aqui é a minha equação global. Ok, então agora eu vou para a letra A. O que pede a letra A? A aceleração adquirida pelo conjunto. Então, para a aceleração, eu vou usar a global, né? A força vai ser igual ao MA mais o MB vezes a aceleração. Ok, a força, ele me deu aqui, ó, 40 newtons. Então, 40 newtons é igual. A massa de A e a massa de B também foram informadas, respectivamente 1 e 4 kg. Então, 1 mais 4 e vezes a aceleração. Então, 40 vai ser igual a 5 vezes o A. Então, quer dizer que meu A vai ser 40 dividido por 5. Então, aqui eu vou chegar num valor que é 8 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, muito cuidado, porque as unidades são importantes nesse processo, tá bom? Para a letra B, ele pede a força que A aplica em B. Então, aí eu vou pegar a equação B aqui, que já está bem facinho de resolver, né? A força que A faz em B vai ser a massa de B vezes a aceleração, porque a gente já mostrou isso aqui quando a gente montou a equação, né? Então, a força que A faz em B vai ser a massa de B. Quanto é a massa de B? Se você observar, a sua massa de B, ela foi orientada como sendo 4 quilogramas. Então, vai ficar 4 vezes a aceleração que a gente achou que foi 8. Então, a força interna ali, ó, que A faz em B e, consequentemente, que B faz em A, vai ser de 4 vezes 8, 32 newtons. E a gente responde essa questão com uma certa facilidade. Porque, como eu disse para vocês, o que é difícil? O difícil é você aplicar as forças que atuam nos blocos. Na verdade, não é nem que é difícil, né? É o mais trabalhoso. Depois que você faz esse processo, aí o resto fica bem tranquilo. Bom, se você sabe fazer com 2 blocos, agora a ideia é que você faça com o quê? Com 3 blocos. Então, como é que você vai fazer? Pessoal, da mesma forma, sem sofrimento. Ou seja, olha só, para baixo eu vou ter o peso de A, para cima eu vou ter a força normal de A. E aqui eu vou ter a força que B faz em A. Para cá, sim, eu vou ter a força que A faz em B, vou ter o peso de B, e para cima aqui, ó, eu vou ter a minha força normal de B. Além disso, eu vou ter para trás aqui a força que C faz em B, e para frente aqui, já no bloco C, né, porque para ser um par ação e reação, eu preciso estar em corpos separados, né? A gente já viu isso lá na aula da terceira lei de Newton. Então, aqui eu vou ter a força que B faz em C, vou ter o peso de C, e aqui eu vou ter a minha força normal de C. Obviamente, aqui a gente já sabe que a gente vai poder simplificar esses dois aqui, né? Esse e esse, esse e esse, esse e esse. Por quê? Porque eles estão num plano horizontal e são as únicas forças que atuam na vertical. Então, baseado nisso, agora a gente já pode ir para montar as equações do movimento de cada um. Aqui a gente vai ter o seguinte, para o bloco A, a gente vai ter a força F, que é uma força externa, a força que o bloco B faz sobre o bloco A, para baixo o peso de A, e para cima a nossa força normal de A. Vou poder simplificar esses dois aqui, né? E aí eu vou ficar para a equação A, eu vou ter a força F, né? Porque de novo o movimento acontece para a direita. Lembrando que nós não estamos trabalhando nem com atrito, nem com a resistência do ar nesse momento. Então qualquer força que eu fizer aqui para a direita vai impulsionar o movimento ocorrendo para a direita.
Então, a força F, né, menos a força que B faz em A, é igual à massa de A, que é o bloco que eu estou analisando, vezes a aceleração. Depois eu venho aqui e desenho o bloco B, né? O meu bloco B, ele vai ter para baixo o peso de B, para cima a força normal de B, e de novo, elas se anulam, né? Para cá, assim, eu vou ter a força que o C faz em B, e para cá, assim, eu vou ter a força que o A faz em B. Nesse caso, de novo, o movimento está para a direita, então a força que A faz em B, menos a força que C faz em B, é igual à força resultante, que seria a massa de B vezes a aceleração. E por fim, né, mas não menos importante, a gente vai montar aqui a equação do C, né? O C, ele vai ter para baixo o peso de C, para cima a nossa força normal de C, e para a direita aqui eu vou ter a força que B faz em C. Vou poder anular isso aqui, e aí eu vou ficar em C com a força que B faz em C igual a massa de C vezes a aceleração. Tá bom? Agora o que eu vou fazer é somar essas equações, né? Então eu vou ficar com F menos FBA igual a massa de A vezes a aceleração. Depois, FB menos F, e FAB, né? Menos FCB igual a massa de B vezes a aceleração. E por fim, força que B faz em C igual a massa de C vezes a aceleração. Quando a gente somar isso aqui, olha o que vai acontecer. Vou poder simplificar esse com esse com esse, e aí eu vou ter como resultante que a força F vai ser igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a minha aceleração. Então essa é a equação global para quando eu tenho 3 bloquinhos. E aí agora a gente vai começar o processo, né? O que seria começar o processo? Seria colocar isso em prática em um exercício. 3 corpos, A, B e C, de massas 1 kg, 4 kg e 5 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força horizontal F de intensidade 100 newtons é aplicada ao primeiro bloco. Determine. Então, olha só. Aqui a gente vai montar aqui, né, desenhar os bloquinhos. Colocar aqui um bloco A. Colocar aqui um bloco B. E colocar aqui um bloco C, né? Pronto. E aí, a força aplicada é de quanto? De 100 newtons. Essa força de 100 newtons, ela vai ser aplicada nos blocos e aí a gente vai distribuir as forças que atuam nela nesse momento. Então, para baixo, o peso de A. Para cima, força normal de A. Para trás aqui, a força que B faz em A. Daqui, a força que A faz em B. Para baixo, o peso de B. Para cima, força normal de B. Para cá, sim, eu vou ter a força que B faz em C. E para cá, sim, a força que C faz em B. Além disso, força normal de C e peso de C. Agora a gente vai poder anular, né? A gente vai poder excluir essas forças aqui, né? Que estão atuando aqui, essa com essa com essa e essa com essa. E aí a gente vai ter o seguinte, montando as equações aqui, eu vou ter para o bloco A, bem resumidinho aqui, eu vou ter a força F para a direita e a força que B faz em A para a esquerda. E aí eu vou ter a minha equação como sendo força menos a força que B faz em A igual a massa de A vezes a aceleração. Aqui eu vou ter para a segunda a força que A faz em B. E para cá eu vou ter a força que C faz em B. Professor, e a força normal e a força peso? A gente já simplificou elas aqui, então aqui eu estou colocando só para poder montar a equação do movimento. Então aqui vai ficar a força que A faz em B
menos a força que C faz em B, igual a massa de B vezes a aceleração. E por fim, né, nosso bloquinho C aqui. Esse bloquinho C, eu vou ter o quê? Simplesmente a força que o bloco B faz em C, né? Então, força resultante vai ser o BC igual a massa de C vezes a aceleração. Quando eu fizer a soma das equações, a gente vai ter o seguinte. Força menos a força que B faz em A igual a massa de A vezes a aceleração. Depois, força que A faz em B menos a força que C faz em B igual a massa de B vezes a aceleração. E por fim, a força que B faz em C igual a massa de C vezes a aceleração. Vou juntar tudo aqui, vou somar, né? Esse vai eliminar, esse vai eliminar. E a gente vai ficar com, no primeiro membro, F igual. Vamos colocar o A em evidência, vai ficar massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Essa é a equação global. E agora a gente vai para as perguntas, né? A primeira pergunta seria justamente o seguinte. A aceleração adquirida pelo conjunto. Então, eu vou falar o seguinte, que a força de 100 newtons, né? F igual a massa total, vou chamar de massa total, tá? Só para escrever mais rápido aqui, vezes a aceleração. Então, 100 vai ser igual essa massa total, que é a soma de MA com MB com MC. A gente vai chegar em 100, aliás, em 10, né? 1 mais 4, 5, mais 5, 10, vezes o meu A. Então, meu A vai ser 100 dividido por 10, vai dar 10, o que? A gente vai ter aqui metros por segundo ao quadrado. Essa é a letra A. Para a letra B, a gente vai ter o seguinte. A intensidade da força que A exerce em B. Para a força que A exerce em B, basta eu pegar uma equação aqui, né? Eu vou pegar a primeira equação. Então, vai ficar F menos FBA é igual a massa que A faz em vezes a aceleração, né? Então, aqui, ó. A força F é de 100 newtons. A força FBA é o que eu estou procurando, porque FBA é igual a FAB. A massa de A, ele me deu aqui, ó, 1 kg. Vezes a aceleração, que é 10. Então, se eu jogar a força que B faz em A lá para o segundo membro e trazer esse 10 vezes 1, que vai dar 10, para o segundo membro, eu vou ter o seguinte. 100 menos 10 igual a força que B faz em A. Então, a força que B faz em A é igual a 90 newtons. Então, aqui eu tive 10 metros por segundo ao quadrado, aqui eu tive 90 newtons, não é isso? Então, agora a gente vai para a nossa terceira, que seria a intensidade da força que B exerce em C. Então, para fazer essa daí, basta eu olhar a terceira equação aqui, que é a mais rápida, né? Então, para a letra C, acho que vai dar aqui, ó. Vai ficar a força que B faz em C igual a massa de C, que é quanto? Para nós, 5, vezes a aceleração, que é 10. Então, a força que B faz em C vai ser de 50 newtons. Estou pegando essa equação 3 aqui e colocando aqui na letra C para resolver. Então, aqui, 50 newtons, e a gente resolve toda essa equação relacionada a esses bloquinhos, seguindo aí a ideia da segunda lei de Newton, tá bom? Então, bem tranquilo, bem direto. E agora a gente vai aprender mais um tópico. Qual que é o tópico? Quando você tem atração, né? Mas o que é atração? Atração é uma força presente em fios, né? Cabos tensionados. E a gente vai dizer que a tensão é a mesma em todos os pontos do fio. Faz muito sentido isso, né, pessoal? Porque assim, se você tem um fio e ele está esticado, todos os pontos dele estão esticados da mesma forma. Ou seja, não tem como você estar com uma parte mais esticada e outra mais bamba no mesmo cabo que você está tensionando. Então é por isso que a gente fala dessa questão, onde a gente fala que a tração ela é uma força presente nesses cabos tensionados, e ela é a mesma em todos os pontos, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Vamos colocar as forças novamente que atuam nos blocos. Então, para baixo eu tenho o peso de A, para cima eu vou ter a força normal de A, para cá assim, ó, eu tenho a tração que vai estar relacionada com essa corda puxando o bloco A. Só que do mesmo modo, essa tração é a mesma em todos os pontos. Então, para cá, ó, eu também vou ter uma mesma tração, só que agora tentando impedir o movimento. Normalmente, os livros trabalham com as trações tendo o mesmo nome, mesmo sabendo que a gente vai trabalhar com vetores que estão com orientações diferentes.
Mas só para não te confundir, a gente vai manter aqui as trações com o mesmo nome, tá? Normalmente você coloca T e T' e diz que os dois estão numericamente iguais, tá? Mas aqui eu vou colocar os mesmos nomes só para a gente poder não ter problemas com relação a confundir depois, achar que são valores diferentes e tudo mais, tá bom? Para baixo aqui eu vou ter o peso de B e para cima eu vou ter a força normal de B. De novo, pessoal, a gente vai poder anular, né, a força normal e o peso, porque elas estão num plano horizontal e são somente elas as forças presentes na vertical. E aí a gente vai trabalhar aqui com o que sobrou, né? E o que sobrou foi o seguinte, para o bloco A, aqui, ó, eu tenho simplesmente a tração, né? Porque eu já equilibrei as forças normal e o peso nesse primeiro. Então aqui a minha equação do movimento vai ficar, para o bloquinho A, simplesmente tração igual a massa de A vezes aceleração. Bom, para o bloco B, o que eu vou ter é o seguinte, no bloco B, eu vou ter a tração tentando impedir o movimento e a força externa F promovendo o movimento. Então, no B, eu vou ter a força menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Vou somar os dois. Vou poder simplificar isso aqui. Vai ficar que a força F vai ser igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. E essa daqui é a minha equação global. Perceba que essa equação global aqui, ela é a mesma que a gente tinha quando a gente tinha dois blocos em contato um com o outro, tá? Então, eu poderia, para poder achar a aceleração, simplesmente unificar os dois blocos e entender que essa tração aqui era uma força interna desses dois segmentos aqui, tá bom? Como que eu aplico isso, professor, num enunciado qualquer, né? Tá aqui, ó. Dois corpos, A e B, de massas iguais a 4 kg e 5 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Mais uma vez, a gente está excluindo o atrito aqui, tá bom, pessoal? O fio que liga A e B é ideal, isto é, de massa desprezível e inextensível. A força horizontal F tem intensidade igual a 18 newtons. Ele pede para determinar a aceleração do sistema e a intensidade da tração no fio. Então, a gente começa sempre do mesmo modo, colocando as forças que atuam nos corpos. Então, peso de A, força normal de A. Para cá eu vou ter quem? Tração. Para cá eu vou ter a tração novamente, lembrando que a gente está dando o mesmo nome porque elas são numericamente iguais, mas isso aqui são vetores diferentes porque eles têm sentidos diferentes, tá bom? Para baixo aqui eu tenho o peso de B e aqui eu tenho a força normal de B, tá? Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, vou já equilibrar as forças na vertical aqui e vou ter aquelas equações do movimento, né? A equação A fica sendo quem? Fica sendo a tração igual a massa de A vezes a aceleração. E para o B, eu vou ter que força menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Vou somar os dois, né? E quando eu somo os dois, eu vou eliminar a tração e vou ficar que a força F é igual, coloco o A em evidência, MA mais MB vezes a aceleração. Percebam que todos os exercícios têm a mesma pegada, pessoal. Ou seja, todos eles você precisa fazer o quê? Montar as forças que atuam nos blocos, depois escrever a equação do movimento de cada um, depois chegar na equação global. E aí, qualquer pergunta que vier, você consegue responder. Então aqui, ó, letra A aceleração do sistema. Vou usar a equação global. Força é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então a minha força F vai ser igual. Aliás, eu tenho o valor da força F, né? O valor da força F ele te deu aqui, ó, 18 newtons. Então 18 é igual a massa de A mais a massa de B, que seria 4 mais 5, vezes a aceleração. Então aqui eu vou ter 18 igual a 9 vezes A. Então eu vou ter aqui que meu A vai ser 18 dividido por 9. Então isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Ficamos então com a resposta do item A e agora para o item B a gente vai ter a intensidade da força de tração no fio, né? Então, para calcular essa força de tração, eu vou escolher a equação mais simples, que é a A. Então, tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, a minha tração vai ser igual a massa de A, que ele me deu desde o início, 4, vezes a aceleração, que é 2. Então, a tração vai ficar 8 newtons. E aí a gente tem mais uma solução de um exercício de aplicações da segunda lei de Newton, e esse exercício ele tem a tração como sendo o principal foco aí para poder resolver. Você vai encontrar muitos desse aí, né, de vários modelos diferentes,
mas sempre tendo a tração envolvida no processo, tá? Então fiquem espertos com isso aí. Mas a gente não para por aqui. E se eu tiver um bloquinho pendurado? Bom, se ele estiver pendurado, o que vai acontecer? Ao estar pendurado, por maior que seja o valor da massa MA, comparada com o valor da força MB, se não houver atrito aqui nessa região, esse bloco vai promover esse movimento aqui, ó. Tá? O movimento vai acontecer assim. Por quê? Porque sem atrito lá em cima, pessoal, se eu amarrar a terra aqui em cima e colocar uma formiguinha aqui pendurada, por mais que não tenha atrito, por mais que seja uma massa muito diferente, por não ter atrito, eu vou conseguir fazer o movimento acontecer aqui. Claro que nesse exemplo tosco que eu acabei de dar, eu consigo te mostrar que essa aceleração ela vai ser muito, muito, muito pequena. Mas, qualquer que sejam as massas, o que eu quero te mostrar é isso. É que você vai ter o B puxando o bloco A, tá bom? Como que fica as equações de movimento, então? Vamos fazer aqui, ó. Para baixo, eu tenho o peso de A. Para cima, eu tenho a força normal de A. Para cá, assim, eu vou ter a tração. Aqui eu tenho o que eu chamo de roldana, pessoal. A roldana nada mais é do que um equipamento que vai modificar, por ela ser uma roldana fixa, né? Ela está presa aqui, ela simplesmente vai modificar a direção do nosso cabeamento. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que ela vai receber a tração na horizontal e vai trazer essa tração para a vertical. Então aqui nesse caso, ó, eu tenho uma tração nesse ponto, eu tenho uma tração nesse ponto. Né? Se eu quiser, inclusive, achar a força que está sendo feita sobre a roldana, basta eu fazer essa soma vetorial desses dois aqui, né? Como os dois vão ter o mesmo valor numérico, então isso aqui vai ser tração raiz de 2, né? Que é a diagonal de um quadrado. Mas isso aqui, depois você pode fazer com calma, sem problemas. O que eu preciso que vocês enxerguem nesse momento é a movimentação dos seus bloquinhos. Então aqui para baixo eu tenho o peso de B, e para cima aqui eu vou ter a minha tração. Pronto. Como o movimento acontece aqui, ó, então significa que esse corpo vai descer, né? E esse aqui vai andar para a direita. Então aqui eu vou poder cortar esses dois, né? Professor, não tem força normal no bloco B? Não, né, pessoal? Ele não está apoiado. Se ele não está apoiado, você não tem força normal atuando sobre esse corpo. E aí agora eu monto as equações do movimento. Para o bloco A ficou muito direto, né? Para o bloco A basta eu fazer o seguinte, que a minha tração é igual à massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, como é o peso que puxa a tração, então vai ficar o peso de B menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Quando eu somar os dois, vou poder cortar a tração, eu vou ficar com o peso de B igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então essa é a equação global do movimento, tá bom? Então essa daqui é bem simples, bem direta, a gente não tem que sofrer. Só voltando aqui na tração para a gente poder sobre a polia, né? Se eu quisesse calcular a tração sobre a polia, eu teria que fazer isso aqui, né? Eu teria tração para cá, e aí pela regra do paralelogramo, se você não assistiu às aulas de soma vetorial, é importante que você assista, você vai ter aqui, ó, a tração resultante. Então, essa daqui, sendo a minha resultante, quando eu fizer aqui Pitágoras, né? Eu vou ter que a minha resultante, ela vai ser a raiz de t ao quadrado mais t ao quadrado. Ou seja, meu R vai ser t raiz de 2. Tá? Então, só para vocês se lembrarem aí, caso você não se lembre disso aí, vai lá na aula relacionada à soma vetorial, que fica bem mais fácil de você entender o que eu acabei de falar sobre a soma desses dois vetores sobre a roldana. Né? Isso aqui seria sobre a roldana ou sobre a polia. Vou escrever aqui para você lembrar depois que é sobre a polia. Certo? Uma polia fixa apenas desvia a direção do fio, isso é muito importante, sem alterar a intensidade da força presente. Então o seu cuidado é sempre esse, né, de olhar para ver se a roldana está fixa, porque se ela estiver fixa, só vai alterar a direção do cabeamento, mantendo a tração sendo sempre a mesma em todos os pontos do fio, como se não tivesse essa roldana aí, tá certo? Como que eu aplico isso no exercício? Dá uma olhada aí, ó. Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a 6 e 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso, ou seja, não tem atrito, e o fio é inextensível e de peso desprezível. Não há atrito entre o fio e a polia, considerada sem inércia. Mandou adotar o G igual a 10, né? Porque a gente vai precisar calcular o peso. Ele pede para determinar a aceleração e a tração no fio. Duas perguntas, cuidado com isso.
Muitos enunciados trazem perguntas que você às vezes responde só uma e deixa a outra passar. Tem que ler novamente o enunciado sempre para poder, depois de ter feito o exercício, para ver se você respondeu tudo. Fica a dica, tá? Então, olha só, vamos colocar as forças que atuam. Para baixo o peso de A, para cima a força normal de A, para cá, para a direita, eu tenho a tração, né? Eu sei que o movimento está acontecendo assim. Para baixo eu tenho o peso de B. E para cima eu tenho a tração no fio. Bom, então, fazendo aqui a solução, para o bloco A, como força normal e peso se anulam, eu vou ficar que tração é igual a massa de A vezes aceleração. E para o bloco B, eu tenho que peso de B menos tração igual a massa de B vezes aceleração. Vou somar, vou cortar essa tração com essa tração, vou ficar com peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Só que esse peso de B, o que ele vale, né? Eu posso vir aqui e calcular na lateral. Ó, peso de B igual a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso de B vai ser a massa de B, cadê? 2 vezes 10, ou seja, 20 newtons. Então, vem aqui e coloco, né? Para o item A, ele quer a aceleração. Na verdade, não temos item A, né? Ele pede tudo. Então, vamos calcular primeiro a aceleração. Então, peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Peso de B é 20. A massa de A mais a massa de B é só somar o 6 mais o 2, né? Então, 6 mais 2 vezes a aceleração. Então, aqui vai ficar 20 dividido por 8 igual a aceleração. Eu posso simplificar aqui, né? Vai ficar por 4, vai ficar 5 sobre 2, só que 5 sobre 2 é 2,5. Então, A é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. E para achar a tensão no fio, né, a tração do fio, eu vou usar a primeira equação. Tração igual a massa de A vezes a aceleração. Tração, então, vai ser minha massa de A, vale quanto, pessoal? 6 vezes a minha aceleração, que é 2,5. Então, a tração vai ser quanto? É 12, 15, né? Newtons. Vou colocar aqui, newtons é com letra maiúscula, tá aí, ó. 15 newtons o valor da minha tração. E mais o exercício está pronto. Ou seja, tendo calma para colocar as forças que atuam sobre o bloco, não tem problema você desenvolver ali primeiro aquelas equações de movimento e depois qualquer pergunta que vier, você vai saber responder, porque é uma receitinha de bolo, né? Você faz uma coisa, depois outra e chega no final. Vamos colocar agora corpos pendurados por fios. Agora eu tenho 3 bloquinhos pendurados aí. Então, o que vai acontecer? Olhando para os corpos aqui, se eles forem constituídos do mesmo material, fica claro que o bloco A puxa o bloco C, né? E o B, consequentemente. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Esse movimento vai acontecer no sentido horário, né? Tá fazendo isso, ó. Então, repetindo aqui para vocês, ó, ele estava aqui nessa posição e aí ele vai para aquela posição. Quando ele faz esse movimento, eu vou colocar as forças que atuam nesse bloco nesse momento. Então, ó, para baixo eu tenho o peso de C, para cima eu tenho a tração. Eu vou chamar esse fio aqui de 2, tá? Porque aí eu coloco o fio 1 ligando o A no B, tá bom? Então aqui eu vou ter uma tração 2, porque é a tração presente no fio 2. E aí, aqui no bloco B, eu vou ter para a esquerda a tração 2, para a direita a tração 1, né? Porque vai estar no fio 1. Para baixo, o meu peso de B. Para cima, a minha força normal. E você já sabe, né? A força normal e o peso aqui nesse caso vão se equilibrar. Ou seja, eu posso simplificar as duas. Aqui eu vou ter, de novo, a tração 1, né? E para baixo eu vou ter o peso de A. E aí, para montar as equações do movimento, o que eu preciso me preocupar? Só como esse bloco está se movimentando. Então, esse aqui sobe, esse aqui vai para a direita e esse aqui desce. Então, isso significa o quê? Significa que, para o bloco A, eu vou ter peso de A menos a tração 1, porque ele se movimenta descendo no sentido do A, igual a massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, quem que eu vou ter? Eu vou ter o T1 menos o T2, porque o T1 puxa o T2 para a direita, igual a massa de B vezes a aceleração. E para o bloco C, eu vou ter quem? Como ele está subindo, esse aqui sobe, né? Enquanto esse aqui desce.
Então, para o bloco C, eu vou ter T2 menos o peso de C igual a massa de C vezes a aceleração. Quando eu fizer a soma dessas equações parciais aqui, eu tenho o seguinte, o T1 com T1 corta, o T2 com T2 corta, e eu vou ficar com o peso de A menos o peso de C igual à soma das massas, né? MA mais MB mais MC vezes a aceleração. E pronto, tenho aqui o que eu chamo de equação global. Então, você percebe que vai ficando repetitivo, né? Você faz um, faz outro, coloca as forças e o tempo todo você está fazendo a mesma situação. Vou pegar isso aí agora e aplicar no exercício, tá bom? No arranjo experimental da figura, os blocos, ou os corpos, né, A, B e C, têm respectivamente massas iguais a 5, 2 e 3 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Os fios são inextensíveis e de inércia desprezível. Não há atrito entre os fios e as polias, o plano horizontal é perfeitamente liso. Determine. Letra A, aceleração dos sistemas de corpos, e letra B, as trações, ou seja, as duas trações do fio 1 e do fio 2 presentes aí nesse exercício, né? De novo, colocando as forças que atuam, né? Peso de C. Vamos olhar aqui primeiro essa questão, né? A massa de A é a maior possível, né? De todas elas. Então quer dizer que o A vai puxar todo o sistema. Na verdade, eu só tenho que comparar o A com o C, né? Porque o B não vai fazer diferença, porque a gente viu que o peso de B vai se anular com a força normal de B. Então, peso de C, para cima, tração 2. Por que 2? Porque eu costumo dizer que o fio 1 é sempre o fio que liga o A ao B, a não ser que o enunciado traga que não seja dessa forma, tá? Para baixo aqui, eu vou ter o peso de B, para cima, a força normal de B. Para cá, eu vou ter a tração 1, para cá, a tração 2, né? Para cá, tração 1, e para baixo, o peso de A. O que eu vou fazer agora? Vou simplesmente anular essas duas aqui, né? E montar as equações de movimento. Para o A, como eu sei que ele desce, por que eu sei que ele desce, professor? Porque a massa dele é maior do que a massa de C. Então, vai ficar peso de A menos P1 igual a massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, vai ficar T1 menos T2 igual a massa de B vezes a aceleração. E para o bloco C, ele sobe, né? Então vai ficar T2 menos PC igual a massa de C vezes a aceleração. Simplificou aqui, né? E a gente vai ficar com o peso de A menos o peso de C igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. E agora eu tenho condição de resolver qualquer pergunta. Então a primeira pergunta é: qual é a aceleração do sistema de corpos, né? Então, para calcular essa aceleração de corpos, eu vou calcular aqui separado, ó, quem é o peso de A, que é a massa de A vezes a gravidade. E vou chegar que o peso de A vai ser quem? 5 vezes 10, que deu 50 newtons. Quando eu calcular o peso de C, eu vou ter que fazer a massa de C vezes a gravidade, e quando eu fizer essa multiplicação vai dar 30 newtons. Então aqui vai ficar 50 menos 30 igual. Quem que é a massa aqui, né? Do item A, eu vou ter o seguinte, que a massa do A é 5, do B é 2 e do C é 3, vezes a aceleração. Então aqui vai ficar 20 igual a 10 vezes A. Então 20 sobre 10 é igual a A. Daí eu chego que o meu A é 2 metros por segundo ao quadrado. De novo, reforçando que você precisa colocar as unidades de medida. Esse seria então o meu item A. O meu item B seria simplesmente calcular o valor das trações, né? Então eu pego as equações. Primeiro eu vou pegar a terceira equação para calcular o T2. Então T2 menos PC igual a massa de C aceleração. T2 menos o peso, né, de C, que é 30, igual a massa de C. Você observar a massa de C aqui, ó, é 3 kg, vezes a aceleração, que é 2. Então, vou ter que T é igual a 6 mais 30, 36 newtons. E para eu calcular a tração 1, eu vou pegar a equação A, tá? Peso de A menos T1. Professor, eu peguei a equação B. Podia? Pode, sem problema nenhum, tá? Peso de A menos tração 1
igual a massa de A vezes a aceleração. Aí aqui eu tenho que é 50, né? Menos 31 igual a massa de A. Quem que é a massa de A? 5 vezes a aceleração, que é 2, que a gente calculou. Então aqui eu vou ter que 50 menos 10, né? Que vem para o lado de cá, igual a T1. Então T1 vai ser igual a 40 newtons. E mais um exercício está feito, ou seja, calculei o valor da tração 1, calculei o valor da tração 2 e calculei o valor da aceleração. Pessoal, modelos importantíssimos para você ter na cabeça aí, para quando aparecer aplicações da segunda lei de Newton, você já saber por onde andar, tá bom? Vamos continuar então. Temos mais um aqui. Quem seria esse mais um? É a máquina de Wattwood. Essa máquina ela é importante por quê? Porque ela é uma máquina simples, né? Então dá uma olhada nela. Ela é simplesmente uma máquina que vai te auxiliar a levantar massas diferentes, né? Então o que, que acontece nesse caso? Se o B for maior do que o B desce e o A vai subir. Nesse caso, então, o que, que vai acontecer? A roldana é fixa, então a tração é a mesma em todo o cabo. Então aqui eu vou ter, ó, peso de A e tração, né? Aqui eu vou ter peso de B para baixo e aqui a mesma tração. O detalhe aqui fica por conta da roldana, né? Lá na roldana eu teria o seguinte, eu teria uma tração para baixo e outra tração aqui para baixo, né? Então, para eu sustentar essa roldana, eu precisaria de uma força F aqui, ó. E essa força F, para sustentar a roldana lá no teto, essa força F ela precisa ser numericamente igual à soma das duas trações, né? Então, no caso aqui, numericamente igual a T1. T1 não, né? T mesmo, né? Porque é o mesmo cabo. T mais T. Então, a força de sustentação dela lá no teto seria de 2T's. Então, é só essa informação adicional aqui que você precisa saber. Quanto é a força que precisa ser aplicada para poder fixar essa máquina de Wattwood no teto, né? Então seria de 2 vezes o valor da tração. Tá, então como é que ficaria as equações de movimento? Para o A, ele sobe, né? Se ele sobe, então tração menos o peso de A igual a massa de A vezes a aceleração. Para o bloquinho B, eu vou ter o seguinte, que o peso de B menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Somou as duas. Opa, cortei o cara errado, né? É a tração que vai ser eliminada, né? Então fica o peso de B menos o peso de A igual a massa total, né? Massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então é assim que a gente encontra a aceleração nessas máquinas de Wattwood. E depois, para achar a tração, eu escolho uma das duas. Quer ver como é que fica isso? No arranjo experimental da figura ao lado, os corpos A e B têm respectivamente massas iguais a 8 kg e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis, não há atrito entre os fios e a polia e a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para determinar a aceleração do conjunto e as trações nos fios. E aí ele fala que o sistema partiu do repouso, tá? Então o que, que vai acontecer aqui? Vamos colocar as forças. Para baixo eu tenho peso de A, para cima eu tenho a tração. Para cá eu tenho o peso de B. E para cima aqui eu tenho de novo a tração. O detalhe é que você precisa observar as massas para saber para onde ele está indo, né? Por mais que o desenho tenha colocado aqui que o A é menor do que o B, eles podem ser constituídos de materiais diferentes. E é o caso aqui, né? Porque esse aqui tem 8 kg e o B tem só 2 kg. Então, mesmo sendo menor, ele vai descer e o B vai subir. Então, cuidado com essas pegadinhas de escala nos desenhos, tá? Aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Peso de A, como ele desce, né? Menos tração igual a massa de A vezes a aceleração. E para o B, eu vou ter o seguinte. Tração menos o peso de B igual a massa de B vezes a aceleração. Vou somar. Vamos simplificar aqui. Peso de A menos peso de B igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Calculando os pesos aqui separado, né? Esse aqui vai ser massa de A vezes a gravidade. Vai dar quanto? 80, né? E o peso de B, que fica sendo massa de B vezes a gravidade, vai dar 2 vezes 10, 20 newtons. Então, para encontrar a aceleração, é só fazer peso de A menos peso de B igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração.
Então aí vai ficar como? Vai ficar 80 menos 20. Aqui vai ficar massa de A 8, 2, desaceleração. Aqui vai ficar 60 igual a 10 A. Então meu A só pode ser 6, né? Olha lá, ó, 6 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com as unidades, volto a reforçar. E as trações nos fios, na verdade, ele quis fazer uma pegadinha, né? Porque na verdade o fio é o mesmo. Então a tração é uma só. Vou escolher uma das duas equações, vou pegar a segunda, tá? Para responder o B, eu vou pôr de cá, tá? Vou colocar o seguinte, tração menos o peso de B igual a massa de B vezes a aceleração. Então vai ficar tração menos 20 igual massa de B. Cadê a massa de B? 2 vezes a aceleração, que é 6. Então isso vai dar 12 com 20, vai dar 32 newtons. E é isso, né? A gente chega num resultado. Se eu quiser saber a força que está sendo feita aqui, né? Na parte de fixação dessa polia, é só eu dizer que essa força aqui era 2 vezes o valor da tração, ou seja, 64 newtons seria a força de fixação. Mas ele nem pergunta nesse enunciado, tá bom? Bom, essa é a primeira parte, né, da aula. Para não ficar tão extensa, a gente vai dividir ela numa segunda parte. Gostaria que vocês acompanhassem essa segunda parte, tá? Pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Pedir para ativar também o sininho da notificação. E é claro, né, pedir para vocês deixarem um like no vídeo, fazer comentário aí se quiser. E seguir a gente lá nas redes sociais, na @EasyCaseGo, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.